Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Jornal das 11 com José Rafael Lopes e José, o Presidente da República exige esclarecimentos sobre a morte de 3 pessoas que aguardavam socorro do INEM. 3 casos que aconteceram esta semana no Seixal, Sesimbra e Tavira. Marcelo Rebelo de Sousa pede mais explicações e deixa a decisão sobre a continuidade da Ministra da Saúde para o próximo chefe de Estado. Tem que se esclarecer o que se passou. E esse esclarecimento é muito importante. Num caso, o Presidente do INEM fê-lo, nos outros, isso não foi feito imediatamente. Esclarecimento é importante. Segundo, esclarecer o que se passou tudo. Porque o Presidente do INEM explica como é que o INEM atuou. Mas depois há problemas de coordenação. Nós estamos a 10 dias ou 9 dias de eleições presidenciais. Há lugar para pôr de pé o que é preciso pôr de pé para que isto funcione de uma maneira diferente. Depois o que se passa a seguir. Depois haverá um Presidente da República diferente, haverá o Primeiro-Ministro que decidirá. É o Primeiro-Ministro que decide permanentemente sobre aquilo que é preciso fazer no governo. Marcelo Rebelo de Sousa, esta noite em declarações à SIC Notícias. E José, vamos às eleições presidenciais. Luís Marques Mendes insiste na estratégia da estabilidade para convencer o eleitorado da AD. Em Torres Novas, o candidato contou com o apoio de Leonor Beleza, numa noite em que carregou no discurso da estabilidade, mas garantindo que isso não torna o candidato do governo, Miguel Vítor Dias. Marques Mendes insiste na estratégia. Não, eu não sou o candidato do governo, eu sou o candidato do país. Ou seja, eu vou fazer tudo em Portugal para que não tenhamos crises políticas. Mas volta a insistir que esta postura não significa assinar de cruz tudo o que o governo faz, mas sim respeitar a normalidade. Defender isto não é ser o presidente do governo, é ser o presidente que cumpre a Constituição. É ser o presidente da normalidade constitucional. Luís Marques Mendes aplaudiu a promulgação da reforma para a saúde, procurando puxar dos galões do aviso que fez sobre o assunto, e atirou a Coutinho Figueiredo, aproveitando o slogan do adversário. Imagina Portugal ter um presidente inexperiente, ter um presidente, por exemplo, que nunca na vida passou por um governo. Antes de Marques Mendes, Leonor Beleza subiu ao palco para lembrar o motivo de alguns apoios. Lutou e luta por regras decentes, como fez quando era líder. Em virtude disso que nessa altura aconteceu, é possível explicar hoje atitudes de algumas pessoas. E sobre Sá Carneiro... Votava no Chega. É preciso ou ser muito ignorante sobre quem era o Dr. Francisco Sá Carneiro, ou apostar na ignorância de todos os outros. Lembrando também o pedido do fundador do PSD, que agora anda na boca de outros. Defendeu um governo, um presidente em sintonia. A vice-presidente do partido, numa noite em que se procura responder aos maus indicadores das sondagens, com uma garantia. Se alguns pensavam que nos desanimavam, enganem-se. E já se enganaram. Nós estamos aqui para vencer. Miguel Vítor Dias no jantar comício de Luís Marques Mendes em Torres Novas. Amanhã, antes de participar no Conselho de Estado, Marques Mendes almoça com Carlos Moedas, Nuno Piteira Lopes e também Marco Almeida. Henrique Gouveia Melo volta a puxar de memória de Sá Carneiro para acusar Marques Mendes de ter as prioridades invertidas. Num jantar em Faf, a terra natal do adversário apoiado pelo PSD, o almirante lembra as prioridades de Sá Carneiro. Gouveia Melo diz que primeiro está o país e que essa não é a prioridade de Luís Marques Mendes. É muito interessante, porque há nesta terra alguém que considera que é o fiel depositário de Sá Carneiro. Eventualmente tem uma ligação espírita a Sá Carneiro. Sá Carneiro não precisa de fiel depositário. O Dr. Sá Carneiro disse ao longo da sua vida que na ordem das prioridades, a primeira prioridade era Portugal. Um dos apoiantes que diz encarnar o espírito de Sá Carneiro apoia, na minha muito modesta opinião, alguém que tem as prioridades invertidas. O tema da saúde também foi abordado pelo candidato presidencial. Gouveia Melo defende que tem as competências necessárias para gerir crises e, por isso, é o candidato mais preparado para a presidência.
E João Coutinho Figueiredo escreveu uma carta ao Primeiro-Ministro a comprometer-se a ajudar o Governo a introduzir reformas. Anúncio feito durante um jantar-comício em Vila Nova de Gaia, o candidato sublinha que é preciso que o Presidente da República colabore com o Governo e que, por isso, enviou uma carta a Luís Montenegro. Quero informar-vos que dirigi hoje uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro, carta essa que tornarei pública, em que me comprometo a ser um aliado do Governo e a fornecer o respectivo respaldo político se o Governo optar decididamente e corajosamente por introduzir mudanças substantivas, reformas, se quiserem chamar-lhe assim. Saúde, economia e segurança social. As 3 áreas em que João Coutinho Figueiredo se mostra aberto a uma aliança com o Governo. No que toca à corrida a Belém, o candidato diz ser neste momento um combate a 3 entre António José Seguro, André Ventura e o próprio João Coutinho Figueiredo e que, diz João Coutinho Figueiredo, António José Seguro está bem colocado para seguir para uma segunda volta. E António Filipe acusa o Primeiro-Ministro de ter falta de noção por dizer que a capacidade de resposta na saúde é hoje melhor do que há um ano. O candidato comunista não poupou nas críticas ao Ministério da Saúde de Ana Paula Martins. À margem de um encontro com mulheres, António Filipe considera ser inquestionável que a saúde está degradada. Essas declarações revelam falta de noção. Eu acho que é inquestionável que a situação está a degradar. A situação que vemos nas urgências hospitalares não é culpa da gripe, é culpa da falta de profissionais. Porque todos os anos temos surtos de gripe e uma situação, eu não me recordo de uma situação tão grave como esta que estamos agora a atravessar nas urgências. E, portanto, que há uma degradação que se acentuou nos últimos tempos, isso parece-me inquestionável. António Filipe, num encontro com mulheres em Lisboa, a afirmar que a saúde só estava tão má como agora antes de existir um Serviço Nacional de Saúde. Na atualidade internacional, Donald Trump ameaça os líderes iranianos, diz que vão pagar caro se os manifestantes forem mortos. Numa entrevista ao canal de notícias turco Clash Report, o presidente norte-americano avisa que o Irão pode ser atingido com bastante força. Eu não o quero dizer, mas está-lhes a correr muito mal. E eu já os avisei que se eles começarem a matar pessoas por causa dos protestos, algo que eles costumam fazer, nós vamos atingi-los com muita força. Alguns já morreram por causa de controles de manifestação e assim, mas nós estamos a monitorizar tudo com muita atenção. E eles sabem, e eu disse-lhes com muita agressividade, fui ainda mais agressivo do que estou a ser agora, de que se eles matarem alguém, vão pagar muito caro. Segundo a agência de notícias iraniana, as forças de segurança do governo abriram fogo contra a população presente nas várias manifestações. No início desta semana, o líder iraniano afirmou que todos os manifestantes devem ser postos no lugar. Segundo a AFP, já morreram 21 pessoas desde o início destes protestos. O Irão está a enfrentar um apagão nacional de internet, é o que revela a Organização Internacional de Vigilância da Internet, a NetBlock. José, vamos atualizar também as notícias de âmbito local. A começar em Almada, o movimento Caparica com Cidadania defendeu hoje no Parlamento que a população não foi ouvida na decisão de estender o metro sul do Tejo. Quase 1.500 pessoas assinaram uma petição que considera que a obra vai degradar o ambiente da zona e representa um elevado custo para os contribuintes. Em Loures, 4 escolas do concelho não abriram portas hoje devido à greve de trabalhadores não docentes. Em causa está a falta de pessoal e a degradação das escolas que levam a falhas graves no funcionamento. Cerca de 60 pessoas participaram na concentração junto às escolas, seguiram depois para o agrupamento de São João da Talha. Em Rio Maior, os trabalhadores da Nobre vão cumprir uma greve amanhã, é a 26ª desde 2023. Foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação. O objetivo é denunciar a falta de vontade da empresa para negociar o caderno reivindicativo dos trabalhadores. No Porto, a CDU critica o aumento de quase 3% na tarifa da água para este ano. Considera que esta penaliza as famílias, os trabalhadores e os pequenos consumidores. A vice-presidente da autarquia diz que a atualização da tarifa da água acontece devido à inflação. Em Leiria, os castelos e espaços culturais superaram as 450 mil entradas em 2025. Trata-se de um recorde. O mais procurado continua a ser o Castelo de Leiria, que recebeu mais de 120 mil visitas no ano passado, segundo os dados do Conselho. Em Santa Maria da Feira, o município vai duplicar o apoio a agentes culturais. Em comparação com o ano passado, são 800 mil euros destinados a associações e artistas independentes do território. A maior parte do investimento vai ser aplicada em obras de manutenção de equipamentos culturais. Está feito o Jornal das 11.